Olá, crianças, olá, família, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui, mais uma vez, para dar continuidade aos nossos trabalhos. Antes de iniciar, quero desejar a todos uma feliz Páscoa, porque ainda estamos em período pascal. Espero que vocês tenham vivido uma Semana Santa, apesar de todas dificuldades, de não podermos estar vindo na igreja, mas espero que vocês tenham celebrado de alguma forma aí em família, que vocês tenham recordado a importância da Semana Santa para nós católicos. Então, dando continuidade, o nosso último vídeo nós falamos sobre a vida de Jesus, falamos um pouco da sua infância, da sua vida adulta, nas suas missões, ensinando. Então, vamos dar continuidade à vida de Jesus. Jesus, ele quando foi começar sua missão, ele escolheu os 12 apóstolos. Ele quis escolher pessoas para poder estar ao lado dele, para poder ajudá-lo naquela caminhada. Ele não precisaria, mas ele quis contar com pessoas. Então, só para a gente estar mostrando isso na palavra de Deus, eu vou ler um trecho que está em Mateus 10, versículo 1. A escolha dos 12 apóstolos. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Estes foram os 12 apóstolos que Jesus escolheu logo no início da sua caminhada. Esses apóstolos, eles iam com Jesus em todos os lugares. Eles participavam com Jesus de todos os ensinamentos. Então, à medida que eles caminhavam junto com Jesus, eles iam aprendendo. Aprendendo sobre o amor, aprendendo sobre o reino de Deus, aprendendo do que é importante para a vida do ser humano. Nesse caminhar todo, foram muitos ensinamentos de Jesus. E eles foram se aprimorando, porque o Mestre estava com eles. A missão de Jesus era formar discípulos, formar pessoas que levassem Deus a outras pessoas. E foi o que Jesus fez. Eu separei um outro trecho. Esse vai estar em Lucas 6. Lucas 6, 37. Que é um trecho pequeno, mas de grande ensinamento para todos nós. Está escrito assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, calcada, sacudida e transbordante será colocado no vosso colo, pois com a mesma medida que medires, será medido para vós. Jesus, por vários momentos, ensinou como viver. E esse é um ensinamento simples na fala, mas no nosso dia a dia é uma coisa difícil, é uma coisa que tem que ser trabalhada dia a dia. E vocês, enquanto crianças, os pais, a família, no seu dia a dia, na sua rotina diária ali, tem que ficar muito atento a esse ensinamento,
Porque infelizmente nós temos o péssimo hábito de julgar as pessoas, de condenar as pessoas, de não perdoar. Jesus, ele pregou o perdão o tempo inteiro, ele pregou o amor o tempo inteiro. Então a gente tem que escutar o que Jesus ensinou, a gente tem que dar atenção à palavra dele. A missão dele era essa, era de nos ensinar a sermos melhores, era de fazer com que fôssemos seres humanos melhores, que pudéssemos ajudar quem precisa de ajuda. E ajudar nem sempre é com coisas materiais. Ajudar o outro é ouvindo, é acolhendo, é dando amor, dando carinho. Isso é ajudar, ter consideração. Você, criança aí em casa, você sabia que você tem uma missão muito grande aí dentro da sua casa? A sua missão é ser amoroso com seus pais. A sua missão é ser uma criança boa na escola, obediente, que respeita. Isso é uma missão muito grande. Os pais têm a missão de dar amor e proteção para vocês. Então, a nossa vida, ela é cercada pela missão. E Jesus, como nosso mestre e Senhor, ele nos ensinou a caminhar, ele nos ensinou de que forma agir, como ser com o outro. Esse foi o ensinamento de Deus, de Jesus. Ensinar a gente como entrar no reino de Deus. Porque nós estamos vivos, nós estamos aqui, mas o nosso destino é o céu. E para a gente entrar para o céu, para a gente viver no reino de Deus, a gente tem que seguir o que Jesus ensinou. E seguir o que Jesus ensinou é sermos missionários também. Porque se a gente aprende o que Jesus falou, se a gente aprende a perdoar, se a gente respeita, se a gente não julga, se a gente consegue fazer isso aqui, as pessoas que estão à nossa volta vão sentir isso. E isso vai tocar nessas pessoas. Exemplo, né? Exemplo. A nossa vida ela é regada de exemplos. Quando eu dou um bom exemplo, alguém está vendo. Se eu dou um mau exemplo, alguém está vendo. Então a gente tem que ter uma vigia muito grande com nossas atitudes, com nossas ações. E é isso que Jesus nos ensinou. Não julga, não condena, perdoa, ama. Isso que Jesus ensinou. E isso a gente tem que trabalhar dia a dia, porque perfeitos nós não somos, né? Mas a gente tem a oportunidade todos os dias de ser melhor. E para poder finalizar com relação a essa trajetória de Jesus na missão, eu quero trazer para vocês um evangelho de Marcos. Esse evangelho está muito recente para nós, porque a Páscoa foi há poucos dias e é justamente o período depois da morte de Jesus. Então prestem atenção nessa leitura, está em Marcos 16, no versículo 9 em diante. Tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar o fato aos que acompanhavam Jesus e que estavam aflitos e choravam. Quando ouviram que ele estava vivo e havia sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus, de aspecto mudado, apareceu a 2 deles quando estavam a caminho de campo. Estes voltaram para anunciar aos outros, os quais tampouco acreditaram. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam à mesa. Ele os censurou por sua falta de fé e dureza de coração, por
por não terem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse para eles: ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum, e quando impuserem a mão sobre os enfermos, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos foram anunciar por toda parte. O Senhor cooperava, confirmando a palavra pelos sinais que a acompanhavam. Então, por este Evangelho, fica muito bem frisado, né? Que a fé é uma coisa que tem que estar presente na nossa vida. A gente tem que ter fé em Deus. A gente não pode perder a fé, independente do que aconteça, das situações que a gente esteja vivendo, que a família esteja passando, que o mundo esteja passando. A fé, ela tem que permanecer, porque sem a fé a gente fica cego. Sem a fé a gente fica sem coragem. Jesus censurou os apóstolos, porque eles eram sem fé. Mas aí ele censurou e já deu uma ordem: ide pelo mundo, vai proclamar o Evangelho, vai falar a todas as criaturas. Ele não falou para falar com alguém de um outro lugar específico, ele falou toda a criatura. Ele não distinguiu ninguém, porque somos iguais aos olhos de Deus. Não adianta eu achar que eu sou melhor que a Marlene, porque eu não sou. Nós somos iguais perante Deus. E o Evangelho, a palavra de Deus, ela tem que ser dita a toda criatura. Então os apóstolos pegaram e foram. Esse é o nosso papel. Jesus, ele ensinou para que nós dessemos continuidade àquilo tudo que ele fazia. Então eu espero que com a palavra, meditando pela palavra, vocês tenham entendido um pouco do que é missão, do que Jesus fez e do que Jesus espera que a gente faça. Não é isso, Marlene? Isso mesmo. Então, gente, o que acontece? Olá, criançada, olá, família. Dando continuidade aqui ao tema sobre a missão, a Laíde acabou de falar que a missão de Jesus, né, era ir para o mundo, juntamente com seus 12 apóstolos que ele escolheu, para poder levar a palavra a toda criatura. Jesus, né, expulsou demônios, curou enfermos, limpou leprosos, ressuscitou os mortos, operou vários milagres. Ele tinha essa missão de levar o bem, anunciar o reino de Deus que está próximo e praticar a caridade a todas as pessoas. E ele ensinou aos apóstolos, seus discípulos, a fazer o mesmo. E ele deu a eles um recado, né, que quando ele subisse ao Pai, que eles tivessem a missão de dar continuidade a esse trabalho dele, de missionário. E assim foi feito. Eles levavam a palavra para milhares de pessoas e milhares dessas pessoas também saíam propagando o que aprendiam. E isso fazia um bem a toda criatura. Nós sabemos que pelo batismo nós temos a missão de levar a palavra de Jesus a todos. A missão não significa muito mais do que dar testemunho verbal, e sim de viver, de sermos servos de Deus, não para ser servido, mas para servir. Jesus, ele não queria riqueza, não queria ouro, não queria prata, ele só queria fazer caridade e fazer justiça.
ele se sacrificou pelos pecadores. Na questão da missão, nós podemos citar várias pessoas que cumpriram a missão delas aqui na Terra de forma brilhante, de forma maravilhosa e que fez mudança na vida das pessoas. Nós temos vamos citar para vocês alguns missionários que operaram transformações na vida das pessoas. Nós podemos citar a Madre Teresa de Calcutá, que ela era conhecida como a pessoa da humildade, da bondade, defensora dos pobres, dos necessitados, dos doentes, dos excluídos do mundo social. Ela praticou o amor e a caridade. A Madre Teresa de Calcutá, ela virou santa em 4 de setembro de 2016 e passou a se tornar Santa Teresa de Calcutá. Ela foi então uma missionária. Os 12 apóstolos, né, que foram os escolhidos por Jesus, né, podemos citar então como também missionários daquela época. Hoje nós temos o Papa Francisco, que também é um missionário que leva o conhecimento sobre Deus, sobre o reino de Deus a todas as pessoas. O Papa Francisco, ele proclamou o mês de outubro como um mês missionário, que serve para reavivar em nós a vontade de evangelizar. Então, o Papa Francisco ele tem uma grande importância na nossa vida. O São Francisco de Assis, ele foi conhecido também pelo desapego e pela caridade. Ele não se importava de ser pobre. Para ele, ser pobre era uma virtude. Ele queria fazer o bem e praticar a caridade. Nossa Senhora, a Nossa Senhora, né, a Mãe de Jesus, ela é um modelo, ela é um exemplo de amor, de bondade, de serva, um amor, e ela nos aproxima a Deus. Nós temos no Brasil uma missionária, né, conhecida como a Irmã Dulce. A Irmã Dulce, ela nasceu em Salvador, na Bahia, e era outra missionária também que fazia trabalhos assistenciais desenvolvidos nas comunidades carentes da Bahia. Ela também desapegou de tudo, ela só praticava o bem, levava alimentos aos pobres, levava uma palavra amiga aos pobres, e ela também foi considerada santa recentemente. Nós podemos citar dentro do ministério, né, das missões, várias pessoas dentro da igreja ou fora dela que são verdadeiros missionários, que levam não só palavras, mas também ações, doações, caridade, nas obras da igreja, nas obras que Deus espera de nós. Então nós temos dentro da igreja os ministros, que são os auxiliares do padre, na distribuição da hóstia, na confecção da hóstia, na preparação das vestes, na preparação da igreja. Esses mesmos ministros, eles têm a missão de levar comunhão na casa dos enfermos, na casa das pessoas que não têm condição de vir até a igreja. É uma missão muito maravilhosa. Nós temos a catequese, né, que arrebanha as criancinhas, ensina as criancinhas tudo que é bom, como conduz o amor a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, a Deus, e que pode levar para suas famílias a palavra de Deus e propagar também o reino de Deus. Nós temos os padres que estudam anos a fio, né? Ficam orando, fazendo jejuns e propagando para toda a comunidade, toda a população, a palavra de Deus e os bons exemplos também. Nós temos os santos, né, da igreja, que tem as histórias de cada um, das suas missões, as pastorais, os papas, que são os grandes representantes da igreja dentro da missão. Nós temos também, podemos citar, os médicos sem fronteira, que saem de seus lugares, sua zona de conforto, e vão para outros países praticar a bondade, a caridade, sem esperar nada em troca. Curam pessoas, ajudam, transformam a vida das pessoas. Então essa questão, esse tema da missão, quanto mais a pessoa puder praticar a missão dentro do que Jesus ensinou, muito mais ela vai ser querida, vai ser amada por Deus, porque é isso que Deus espera de nós. E
Então, de acordo aqui com os registros do Evangelho de Lucas, Jesus fez sua última caminhada até Jerusalém a fim de cumprir sua missão. Jesus, então, é considerado como o educador que mostra pela palavra, pela ação, pela sua morte e ressurreição, o caminho que nos leva à salvação e à comunhão com o Pai. Este seria, então, é o recado que a gente queria deixar para vocês hoje, crianças, sobre a missão de cada um de nós dentro do que o Deus espera de nós. Ok? Amém. Sigam as redes sociais, né? O Instagram da Paróquia São João Batista, o canal no YouTube, para poder estar vendo os nossos conteúdos, para acompanhar a paróquia nas suas atividades. Enquanto não podemos voltar à normalidade, vamos por aqui. Não deixem de acompanhar as missas às 18 horas, ok? Eu espero que todos fiquem bem. E eu estou morrendo de saudade de vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Fiquem com Deus e aproveitem a aula, aproveitem o ensinamento, façam os exercícios da apostila que a tia Suzana vai cobrar, vai pedir, para que vocês possam se preparar cada vez mais para o dia da primeira Eucaristia, que é a nossa grande meta com vocês. Isso Ok? aí. Tchauzinho. Tchau, fiquem com Deus.